construção de pensamento, né? E nesse sentido as mulheres tinham... uma outra coisa também que acontece quando se estuda clubes negros, muitas vezes a reflexão tem ficado, e que se faz o recorte de gênero, a reflexão tem ficado subsumida nos concursos de beleza. Então os clubes existiam ou para as meninas arranjarem marido e aí constituírem famílias negras, ou então para fazer desfile de beleza, né? Alguns autores que trabalham com a questão dos desfiles de beleza de uma forma crítica entendem que os desfiles de beleza, o que menos falam é de beleza. Os desfiles de beleza, na verdade, falam muito mais da sociedade como um todo do que da beleza por si só. Então, se eu penso um desfile de Miss Brasil, que só tem menina branca, está mostrando a sociedade muito mais do que simplesmente o desfile. Então há muito mais que ser observado a partir daí, né? Antonieta de Barros, que talvez vários aqui devem saber, né? Primeira mulher negra a conquistar um mandato no Brasil dos anos 30. Lá nos anos 30, ela teve o mandato interrompido porque em 37 teve o golpe de Vargas. Alguém lembra aqui, porque eu realmente não me lembro desse dado, quando as mulheres começam a ter o direito de votar no Brasil? Quando? 1934. 34. Pois bem. Nessa eleição, esta senhora é a mais, em termos de, ela é candidata a deputada, mas em termos de Brasil, ela foi a mais votada. Tá? Isso conta muita coisa para se pensar do ponto de vista analítico, né? E logo perde o mandato, em 50 ela volta de novo, e é de novo extremamente, não chega a ser a mais, mas é extremamente bem votada, né? E quando você procura estudos sobre ela, a gente ainda precisa fazer mais. Já viu que eu vim aqui para dar trabalho para você, né? Está todo mundo anotando para as suas próximas pesquisas, né? Vou voltar aqui para ver. Desculpa, professor, que aí também só no senhor também, né? Temos aqui o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, em 88, né? Um encontro acontecido na cidade interior do Rio de Janeiro. Isso aqui é só um perfil, mas o que importa, o que me fez trazer é pensar que estávamos então com uma delegação de mulheres, de quase 500 mulheres, de 18 estados. Tinha gente aqui que estava lá, não estava? De 18 estados, de 18 estados, e o sistema era de delegação. Isso é importante, não é assim, oi colega, talvez você tenha aí, oi colega, vamos lá, vamos no Rio de Janeiro, tá uma boa. Não é desse jeito, né? Cada estado teve que fazer um seminário, um congresso, um encontro, alguma coisa para eleger, e havia um número, os boletins saíam com um número de definição de quanto cada delegação podia levar, né? E isso era um percentual em cima da população, de acordo com os dados do IBGE, e aí você preenchia a sua cota, né, estadual, por isso que deu esse número. Outra coisa que vai acontecer nesse encontro, ele é marco também, por conta de que é a primeira vez em âmbito nacional que se tem um encontro de mulheres negras, e é a primeira vez, o Estado do Rio, enquanto o Estado tinha feito antes, mas a primeira vez no Brasil que se disse o encontro é só para mulheres negras. Ele era vedado a homens, preto, azul, verde, vermelho, cor de abóbora, e ele era vedado a mulheres pretas, azuis, vermelhas, cor de abóbora. Se não fosse negra, não entrava. Imagina, hoje isso daria uma celeuma, você imagina aquele momento, né? A confusão, racismo, as avessas e tudo isso. E aí o argumento... e outra. Ele recebeu apoio, imagina, você falar de quase 500 mulheres, durante 5, 6 dias, num hotel fazenda, tudo pago. Transporte do Rio da cidade, até a cidade de Valença, que fica 3, 4 horas no centro do Rio de Janeiro. Transporte, aí todo mundo vai para a capital, levando essas mulheres até lá. Isso é dinheiro, né? Então, os apoios vieram de todos os lugares e, óbvio, muito menos dos lugares pretos, porque desses lugares não tem dinheiro. E aí a argumentação era, como é que eu apoio o encontro e não posso ir?
E a contra-argumentação era: se você realmente é aliada ou aliado, esse é o momento de provar. Perceber que esse grupo precisa de um momento entre si. Então, não é para estar. Não foi tão fácil assim, não resumir a história, mas tem esse marco nesse momento organizativo. E só foi possível garantir porque tinha presença política, senão não teria conseguido fazer. Um outro recorte aí, depois desse encontro nacional, só houve outro, que foi em Salvador em 92. Temos aí, não só pelo fato de ter a marcha, mas o que está me chamando a atenção, eu quero chamar a atenção, é o fato de que existe hoje uma articulação nacional de mulheres negras, literalmente nacional. Todos os estados estão representados nessa articulação e começa a se articular, me chamaram para ir lá discutir se articular uma articulação norte-nordeste de mulheres negras. Também mais outro ângulo dessa articulação nacional. Né? Então, podemos pensar, então, dentro dessa ideia de movimentos sociais mais amplo, como me chama a atenção o Joel Porfírio dos Santos, eu posso fazer, talvez, essa divisão. É claro que é sempre bom chamar a atenção para o fato de que essa divisão é muito mais do ponto de vista didático, né, do que a gente não pode pensar a história assim de forma estanque, né, porque não acaba uma coisa para começar outra, mas as coisas vão meio que acontecendo e ocorrendo e se sucedendo, né. Mas, para efeitos de reflexão, eu posso pensar, além das mulheres quilombolas, que é uma outra coisa, que quando a gente pensa movimento quilombola no Brasil, ainda estamos em débito, mesmo quando o olhar é histórico, e fazer os recortes, quem foram as lideranças mulheres dentro dos quilombos, o que fizeram, quem eram, né? Claro, a gente é capaz de lembrar aqui uma, outra, mas certamente a gente precisa estar com um olhar mais ampliado, né? Quando a gente pensa as mulheres dentro das religiões, nesse recorte histórico, há uma tendência a pensar mais nas que estão nas chamadas religiões de matriz africanas e meio que deixar de lado as que estão dentro das irmandades. Quem eram as mulheres lideranças nas irmandades católicas? Primeiro, quais eram as irmandades católicas? Eu tenho, hoje de manhã, uma aluna de doutorado, uma orientanda que está... Bom, primeiro só um parênteses, o Ceará é um daqueles estados, não é o único, é um daqueles estados que se constitui, se percebe, se vê, se analisa como um estado que não há negros, né? Mais um. E todo o tempo, vários alunos, às vezes eles têm que ter cuidado com isso, ficam tentando provar que tem. E uma das formas que essa aluna está tentando provar que tem e tinha, né, é entender por que é que naquele estado que não tem negros, ela já descobriu até agora, mais de 30 igrejas de São Benedito dos Homens Pretos e talvez mais umas 20 de Nossa Senhora do Rosário. Na verdade, ela está estudando Nossa Senhora do Rosário, tá? Que é Irmandade Preto, feito no período escravocrata. E onde é que como é que foi lá, fundou a igreja e foi embora, né? Alguém aqui hoje só para fundar a igrejinha, foi embora porque eu não moro aqui. Não é verdade isso. Então, é uma possibilidade de chamar a atenção. Por outro lado, ela já tem... E aí, coitada, né? Deu o azar de pegar essa professora metida feminista e fica mais, e as mulheres? E as mulheres? Não é assim. Mas estão aparecendo. Porque esse é o olhar. Quando você tem esse recorte de olhar, você consegue localizar. Frente Negra, esses tais, pelo menos esses tais 11 mil negros, eu digo pelo menos porque é mais. Estamos nos anos 30, São Paulo, crescendo, desenvolvimento e tal. Essas pessoas conseguem se locomover para o interior do estado e fundar frentes negras lá, conseguem ter jornais, conseguem ir para... Não tinha Gol, não tinha Azul, né? Nada disso. Não tinha Bianca. Conseguem ir para Salvador, conseguem ir para o Rio de Janeiro, conseguem ir para Pernambuco e fundar grupos, conseguem reunir 11 mil pessoas, conseguem fazer bailes e festas.
Onde é que vem esse dinheiro? Isso significa que tem uma estrutura econômica. Essa estrutura econômica, em grande parte, vem dos bailes, das festas. Festas estas que eram organizadas pelas mulheres. E essas mulheres se auto-intitulavam Rosas Negras. Então, além de organizar todo o processo que uma festa exige, elas, durante as festas, porque naquele momento há o momento da cultura do baile, em que as moças oferecem o cartão do baile, né, e o rapaz dá um dinheiro. Então, nessa troca da dança, o dinheiro está indo lá para a organização. Essas senhoras montam bibliotecas, estimulam. A gente está aqui na São Paulo, anos 30, logo depois da abolição, não tem 50 anos de abolição. Essas senhoras estão estimulando os jovens e as jovens a estudarem. Criam salas de aula para formar o povo. Né? E toda vez que a gente fala de frente negra, a gente fala os líderes, os senhores, os no masculino, e elas ficam subsumidas. Nos movimentos negros pós-guerra, nós vamos ter, além do Teatro Experimental do Negro, nós temos a União dos Homens de Cor, nós temos, enfim, muito a ser estudado ainda, né? Eu estou aqui tentando lembrar de todos os movimentos que eu tenho, inclusive, no trabalho de doutorado, está publicado por aí. Eu estou seguindo União dos Homens de Cor, tem lá no Cielo da Vida, tem lá algumas publicações, e de lá vocês conseguem ver as várias organizações. Em todas elas você vai ver mulheres em lugares de liderança, mas não reconhecidas como um tal. Você precisa olhar e perceber, como esse exercício que eu falei, né, das Rosas Negras, né, são apresentadas como as moças que cantavam, organizavam os bailes, como se fossem organizavam os bailes. Os bailes que seguravam a estrutura toda. E isso é apresentado assim, como de só menos importância. Né? No caso do Teatro Experimental do Negro, todo mundo que estuda o movimento negro tem que passar pelo Teatro Experimental do Negro. Poucos de nós passamos pelo fato de que essas senhoras organizaram um encontro nacional em 1950, Encontro Nacional de Mulheres Negras. Poucos de nós, quando estuda o movimento negro, estuda que essas senhoras faziam essa discussão em vários lugares. Inclusive, você chega na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na seção de periódicos, você tem lá os importantes jornais da cidade, lembrando que eu estou falando do Rio de Janeiro, que é a capital federal. Os importantes jornais têm lá essas senhoras falando de racismo, falando da importância do lugar da empregada doméstica. E, no entanto, louva-se apenas Abdias do Nascimento, com todo respeito, carinho e tal, né? Claro, é uma liderança nossa. A gente não precisa tirar uma para colocar outra, mas a gente precisa pensar que há mais a ser olhado e observado. Os clubes sociais negros, como eu havia dito, né? Por exemplo, o meu trabalho de, eu vou falar dele porque eu está mais próximo do que eu estudei, o meu trabalho de mestrado foi sobre o Clube Renascença, sobre o Renascença Clube do Rio de Janeiro, um clube formado nos anos 50, criado nos anos 50, início dos anos 50, existe até hoje. Né? Dentro do Renascença Clube, você vai ter pessoas que depois se transformam em desembargadores, pessoas que depois vão seguir uma vida militar, enfim, a constituição daquilo que todo mundo tem horror de falar, que é de uma classe média negra, que é um outro problema também dos nossos estudos, né? A gente adora estudar negro pobre e odeia falar que existe uma classe média negra como se fosse quase pecado, né? A gente bate nas cotas porque as cotas vão formar uma classe média negra. E daí? Por que não pode ser, né? Não deve ser só, mas também pode, também. Enfim, é uma discussão mais adiante. Então, os clubes sociais negros são esses lugares em que as pessoas eram ajudadas a construir uma identidade negra. E isso ficava sempre muito a cargo dessas mulheres. Né? Eram essas mulheres que eram as responsáveis. Quando essas mulheres, por exemplo, formavam outras moças no sentido de que elas concorressem também aos concursos de beleza, elas estavam ao mesmo tempo, você encontra hoje, por exemplo, eu tenho 58 anos, eu vou encontrar mulheres da minha faixa etária para mais velha,
que contam o quanto assistir os concursos de beleza, aí concursos de beleza não só dentro dos clubes, mas nacionais, com as presenças negras, o quanto isso contribuiu para uma nova identidade, uma autoestima dessas mulheres como mulheres negras. No dia a dia você encontra essas mulheres em vários locais do país. Dentro dos movimentos feministas e dentro dos movimentos negros. Bom, aí é que a coisa fica complicada, né? A literatura fala um pouco, mas acho que precisa ser mais trabalhada, sobre a pressão, sobre a discussão, sobre a tensão das mulheres negras organizadas dentro do movimento feminista. E aí não é só uma coisa brasileira, né? Quando você vê a literatura sobre o movimento feminista ou sobre o movimento de mulheres negras em outros países, elas também apontam isso. Quer dizer, a dificuldade que o movimento feminista sempre teve, e eu diria que não conseguiu erradicar como um todo, de inserir a reflexão de raça quando pensa gênero, né? Quer dizer, a dificuldade de perceber que as mulheres não são todas iguais, né? De perceber que mulheres, esse S faz uma diferença mesmo, né? Eu me lembro de ter participado, por exemplo, em 87, 10º Encontro Nacional Feminista, 11º Encontro Nacional Feminista em Garanhuns, Pernambuco. É importante lembrar o local, né, Pernambuco, e olha o número do encontro, 10º, seja 10º, 11º, eu sei, 10 anos já de organização nacional do movimento feminista, por acontecer no sertão pernambucano. Estamos nos anos 80, nos anos que estavam meio enfraquecidos, mas ainda existia em alguns lugares com alguma representatividade, as chamadas comunidades eclesiais de base, que tinham mulheres, grandes mulheres como lideranças. Essas mulheres, claro, enquanto feminista, enquanto de mulher, vamos lá, todo mundo para dentro do encontro. E aí, é claro, né, aquela cultura bastante forçada dentro da igreja, discordou de alguma coisa, tem um canto. Tem sempre um canto, né? Cantavam sempre alguma coisa em função daquele. Você imagine, nós estamos falando de feministas, que a gente não vai falar o sobrenome aqui, porque alguém ainda mais estou gravando, né? Mas feministas da alta elite carioca, da alta elite paulista, donas do saber de gênero, nem se usava essa expressão, mas enfim, no país, e já dão, né, a honra de ir ao sertão pernambucano e chegam lá e encontram aquele bando de mulher pobre, campesina espanhola, como é? Camponesa, obrigado, pobre, camponesa, cantando música de igreja. Gente, é muita coisa para lidar, né? Ouvimos muito, e a qualquer hora, sabe? Porque falei alguma coisa que não agrada, alguém puxava um canto ali, outra jeitoava, daqui a pouco estava todo mundo cantando e você no meio, e o canto sempre tinha a ver com o que estava sendo dito. Era incrível, assim, né? E aqui, por outro lado, esse encontro caos, por outro lado, as mulheres negras se reunindo num lugar, na pérgola, acho essa palavra ali, na pérgola de uma piscina, porque é bem visível, né? É para chamar a atenção, todos os dias de encontro, essas reuniões das mulheres negras acontecendo, e cada vez chegando mais mulheres negras, porque não se viam representadas na programação. Qual é a fala das feministas que a gente chama de carteirinha? Naquela época já tinham carteirinha amarela, ou seja, estava muito tempo no movimento. Elas diziam: acabou o movimento feminista no Brasil. Claro! Não é isso que a gente chama de movimento feminista, é uma outra coisa, né? Então, é o momento da tensão. Começa nos 70, vai até... Acabou? Bom, não sei. Continua, né? Por outro lado, dentro do movimento negro, uma outra tensão, que são as mulheres negras não percebendo a discussão de gênero. Um movimento eminentemente masculino. Um movimento que os líderes tinham a palavra. Os líderes faziam análise de conjuntura, que era um negócio técnico, né? Que naquela época achavam horror, né? Então, todo mundo tinha que sentar e ficar analisando a conjuntura a partir do olhar de uma pessoa, como se isso fosse possível de ser feito. Então, outro lugar de tensão. E aí, o que provoca isso, já que a gente está também fazendo esse exercício de pensar a teoria? O problema disso é que você não vai ter hoje, em vários lugares que você lê sobre a constituição do movimento de mulheres negras no Brasil, você vai ter alguém dizendo que o movimento de mulheres negras
ele é fruto da tensão acontecida dentro do movimento feminista e da tensão acontecida dentro do movimento negro. Então, as mulheres negras resolveram identificar o seu movimento. Aí, eu, como sempre digo, minha socióloga do mal, eu penso, então, que bom, né? Porque se o movimento feminista tivesse dado espaço, se o movimento negro tivesse dado espaço, não existiria um movimento de mulheres negras. Quando você faz essa afirmação de que o movimento feminista negro é fruto da ausência de oportunidade nos dois ambientes, você está jogando fora tudo que aconteceu antes. Você está dizendo que o movimento de mulheres negras só se organizou a partir daqui. Esses movimentos todos não estão dialogando com o movimento feminista. Já havia movimento feminista aqui? Não sei. Não sou uma estudiosa do tema. Só estou querendo colocar, como é minha obrigação de socióloga do mal, colocar essas interrogações em vocês. Né? Então, e quem diz isso, quem faz essa afirmação de que é fruto dessas tensões, da falta de espaço nesses dois lugares, são pessoas que estão sinceramente estudando, né? Mas acho uma afirmação um tanto perigosa. Depois nós vamos ter aqui, lá pelos anos 80, 90, a constituição das ONGs. Mas o movimento social como um todo está se organizando em forma de ONGs, não é só o movimento de mulheres, não é só o movimento de mulheres negras. Por que é importante lembrar isso? Isso é um outro formato, um outro modelo organizativo. As ONGs são esse modelo. Claro que a gente pode colocar várias definições, tem gente que diz que é influência do neoliberalismo. Não é isso que a gente está querendo discutir aqui. Nós precisaríamos ter uma conversa só sobre a constituição das ONGs. Mas o que importa é que, nesse momento, o movimento acaba ficando numa situação de que, se quiser continuar como um tal, precisa assumir este formato. Tá? Porque aqui a gente já descobriu que não dá mais para fazer movimento como a gente fazia antes. Uma trabalha na casa da patroa, outra dá aula, outra trabalha na loja, outra no trabalho, outra é dona de casa. Quando dá 8 horas da noite, depois desse dia exaustivo, vamos fazer reunião até meia-noite, depois cada uma pegar o ônibus para um lugar, porque é dessa forma que era feita aqui. Ao passo que as moças feministas também se organizavam, mas elas se organizavam, grande parte tinha carro para se locomover, grande parte fazia reunião numa casa fechada, cerrada. Então, tem uma questão do ponto de vista social que não pode ser que não pode ser desconsiderada. Né? Se você não tem de onde buscar financiamento para o seu movimento, essa era uma forma possível, porque uma vez que você se institucionalizasse, você garantia um pouco mais de presença de recursos. Né? E também as ONGs passavam a ter mais possibilidade de diálogo dos diversos movimentos. Tá? Aqui a gente tem agora, desse período, e é claro, eu estou sendo rápida, porque a gente está deixando algumas coisas fora, mas a gente está ressaltando o que a gente considerou nesse negócio, talvez mais referencial, que são as conferências da ONU. A ONU inaugura, a partir dos anos 90, as chamadas conferências sociais. Sociais, do ponto de vista do tema das conferências, né? Habitação, veja, por favor, habitação, saúde, gênero mesmo, né? Raça, racismo, e vai nessa onda. Então, não só pelos temas, mas como pelo formato. Isso inaugurado, importante dizer, em 1992, com a Conferência de Meio Ambiente. A partir daí você tem uma série delas. E aí a outra característica que faz pensar que elas são sociais é também o fato de que, pela primeira vez, os movimentos sociais começam a ter mais poder de inserção nas conferências. Lembrando sempre a conferência da ONU, nós estamos falando de Estados-nação. Não é gente que nem que a gente, né? Está falando de poder de Estado. É uma conferência de chefes de Estado, de representação de Estado.
Só que a partir da ECO 92, da Conferência de Meio Ambiente, você passa a ter, então, um espaço em que a sociedade civil organizada, com as suas mais diversas representações, se reúne antes, discute antes e prepara documentos para levar para os chefes de Estado. Né? Cada uma com formato, uma um pouquinho antes, outra mais ou menos paralelo, enfim. E isso foi num crescendo. A partir de dos diversos atores sociais no Brasil, que passa a ter bastante poder de inserção, são as mulheres. Principalmente nessas conferências são as mulheres e notadamente as feministas. Então, a ECO 92, por exemplo, ela foi no Rio de Janeiro, eu acompanhei de perto, havia lá uma grande, enorme tenda chamada Planeta Fêmea, e lá todos os temas eram discutidos, né? E depois organizados em forma de documento e levados. E as mulheres negras acompanhando isso, aprendendo a fazer isso. De tal sorte, quando você chega na conferência, 10 anos depois quase, né? Na conferência de 2001, que foi a terceira conferência mundial contra o racismo, xenofobia, conferência contra o racismo, você tem as grandes atrizes sociais, desculpem falar desse jeito, porque a gente não aprendeu a falar assim, mas enfim, as grandes representantes da discussão são as mulheres, e aí no caso, as mulheres negras, né? Porque atuar nessa ambiência da ONU, a ponto de ter a voz ouvida, é algo que tem que ser construído com pelo menos 2 anos de antecedência, né? Para que no documento final saia. Um exemplo, eu quero que no documento final saia que o Brasil vai atender especificamente, ou com mais atenção, vai criar política que seja para as mulheres negras no âmbito da saúde. Para sair nisso, para sair lá, vai ter que sair não só para o Brasil, né? Se um país não assinar, não sai. Cada cláusula é decidida dessa forma. Então, todo mundo tem que concordar com isso. Só que as mulheres muçulmanas estão lá, por exemplo, né? Estou dando exemplos, discutindo que querem que a burca seja abolida. Eu nasci no Rio de Janeiro, entendeu? Duque de Caxias, não tem nada a ver com burca. Mas eu tenho a ver com a história do atendimento das mulheres negras. Então eu tenho que entrar no processo de articulação em favor da abolição da burca, lá das moças, para que elas venham para cá e a gente possa fazer então um processo. Eu dei só 2 exemplos, mas isso é um processo de articulação internacional. E claro que grande parte de nós não fala, nós foi em inglês, né? Mas a gente deu conta. Né? Então, o que isso significa pensar? Que estar nesse lugar de forma organizada precisa ser capaz de pensar para além das suas questões de demanda enquanto movimento local. Significa situar-se numa conjuntura internacional de reivindicação para poder ter as suas demandas atendidas e representadas no documento. Então, a gente veio de lá das quilombolas, né? E a gente passou lá para aquelas donas que faziam aqueles campos lá que as feministas disseram que acabou, que não tem mais movimento, e a gente chega nesse lugar aqui, né? E eu quero terminar aqui porque eu queria que a gente discutisse. Só para dizer, essas fotos vêm desse livro, é um livro que existe à venda, tá? E quem quiser copiar depois, está aqui. Obrigada. Uma serva. Professora, eu vou pedir, quem sabe, porque aqui, nem todos, não sei se todo mundo é da psicologia, mas